Bom dia, Life Source. Bom dia. É um prazer estarmos em mais um domingo com vocês, It's a great pleasure to be here with you, celebrando a Jesus. celebrating Jesus. Mais uma vez eu quero dizer que a igreja no Brasil envia um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. One more time, we want to say that our church in Brazil is sending a big hug for you all. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã uma palavra especial para o seu coração. We have a special word for your heart this morning. E nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, do 1º ao 10º versículo. Let's read in Acts chapter 3, verse 1 to 10. When Peter heals a lame beggar. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of the prayer and at 3 in the afternoon. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then they went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Amém. Nós temos aqui nesse texto um cenário. We have a scenario here. Temos um homem pedindo esmola junto a uma grande fortuna. We have a man begging for money in a rich place. Alguns estudiosos dizem que aquela porta media 25 metros de altura e 20 centímetros de largura. Some people who stood about it, they say that gate is like 25 meters high and like 20 meters wide. E precisava de 20 homens para movimentá-la. And then probably would take like 20 men to open it. Essa porta era de um rico metal, um bronze rico, muito bonito, que superava a beleza do ouro e da prata. And it was made with rich metal, bronze, that was so much prettier than the silver or gold. Por isso que era considerada a porta formosa. That's why they used to call it they used to call this gate Beautiful. E nesse cenário tão rico, tão bonito, estava ali um homem aleijado pedindo esmolas e os apóstolos se aproximaram dele. And then in this beautiful scenario, then there was the man, the lame man, begging for money, and then the apostles came closer to him. Há um contraste nessa cena, certo? There is a contrast in this scene. Ok? Diz a palavra no versículo 4 que Pedro e João se aproximam dele e diz, olharam bem para ele. In the verse 4, the scripture said that Peter and John, they went close to the layman and then they looked, wow, to this man. Olharam bem para ele. Looked, wow, to this man. Na Bíblia, olhar para algo ou para alguém é muito especial. The scriptures, when we're talking about look to someone or look to something, this is a very special thing. E quando se trata do nosso olhar, nós precisamos olhar para Cristo. And when we talk about where we are looking for, we need to look to Jesus.
Amém? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus. Like in the book of Hebrews, in chapter 12, the author says, looking to Jesus. Quando Pedro, lembre-se daquela passagem, quando Pedro anda sobre as águas, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele enfrentou um perigo. Remember when Peter was looking over the waters, and then he was looking at Jesus, but then for a moment he started looking at the wind, and then he started drawing, sinking. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Because he took his eyes off Jesus, so he started sinking. Quando tiramos o nosso olhar de Jesus e começamos a olhar ao nosso redor, corremos perigo de afundar. Because when we stop looking at Jesus and we start looking to the wind, looking to the circumstances, to everything else, so we start sinking. Por favor, fale para quem está próximo de você. Não olhe para os ventos das circunstâncias. Olhe para Jesus. Please look to the people who are seated by your side and say to them, don't look to the circumstances, look to Jesus. Amém? Amen? Todos os dias, nós somos afogados pelas águas da vida, pelas situações da vida. Every day we feel like we're drowning in the circumstances of life. Uma palavra pode nos afogar. A word can drown us. Uma doença pode tentar nos afogar. A disease can try to drown us. Um pensamento, A thought, uma decepção. a deception. Estamos em perigo constante quando tiramos os olhos de Jesus. We are all in a dangerous place when we take our eyes off Jesus. Você lembra de Pedro? Ele também, depois de negar Jesus, ele voltou e olhou atentamente e novamente para Jesus. When Peter was afraid, he said, "No, I don't know Jesus." But then after, he realized, he started looking to Jesus again, and his life was restored. E quando ele olha novamente, ele chora arrependido diante do seu mestre, porque o olhar de Jesus restaurou Pedro. And when he forgot. Because Peter starts to feel a regret for saying that, no, I don't know Jesus. And then when he looks again into Jesus' eyes, he starts crying in regret. Because he remember that Jesus can restore his life. E Pedro olha e é restaurado. And then he looks Jesus in the eyes and he is restored. Você precisa olhar para Jesus hoje. That's why we all need to look to Jesus today. Você precisa olhar para Jesus e ser restaurado hoje. Hoje é o dia. Because if you need him to be restored, today is the day. Just need to look at Jesus. Voltando para o texto. Coming back to the text in Acts 3. A palavra de Deus diz que os apóstolos Pedro e João olharam para aquele homem com muita atenção. The scripture said that Peter and John, they looked to that man, the lame man, with attention. Eles estavam olhando para a necessidade daquele homem. They were looking for what that man was needing. Afinal, ele era um aleijado e pedia esmolas. He was a lame man and he was begging for money. Então Pedro falou para ele: olhe agora para nós. And then Peter said to him, "Look now to us." Antes, Pedro e João estavam olhando para ele. Agora eles pedem: olhem para nós.
Before, Peter and John were looking to the men, but now they say, hey, look to us. Só quem tem a Cristo pode olhar atentamente para o outro. Only who has Christ inside can look with attention, with a real attention to the others. Só quem tem a Cristo pode dizer, ei, olhe para mim. Only who have Christ inside can say, look to me. Eu tenho a Cristo. Because I have Christ. Eu tenho a solução. I have the solution. Eu tenho o que você precisa. I have what you É need. Jesus em mim. It's Jesus in me. May not be what you want, but it's certain that it will be what you need. E quando o apóstolo Pedro diz, olhe para nós, aquele homem olha para eles com muita atenção, porque ele queria receber alguma coisa. Yeah, when Peter and John says to the men, like, look to us, the man starts looking at them with so much attention, because the man, he really wanted something. Ele não desviou o olhar. He wasn't like looking around and getting distracted. He was paying attention in what Peter and John was saying because he wanted something. Quem espera algo não pode desviar o olhar. Who is waiting for something can't be looking around and getting distracted. Quem espera milagre não pode desviar o olhar. So if you're waiting for a miracle, like that man, you need to keep looking and paying attention, not looking around. Se você está esperando uma resposta, não desvie o olhar. If you're waiting for an answer, don't start looking around and getting distracted. Olhe atentamente para o Senhor. Pay attention in the Lord. Às vezes você pode estar até aqui na igreja, Sometimes you could be here inside the church, mas seu olhar está lá fora. but your eyes is outside. Às vezes você diz, não, eu estou aqui, eu estou presente, mas seu olhar está nos problemas e nas dificuldades. You can say like, oh, I'm here, I'm present here, but you're looking for your problems, for difficulties, looking outside. Às vezes você está sentado aqui, mas seu olhar não tem mais fé. Sometimes you sit here, but you don't look with faith anymore. Aquele homem estava olhando atentamente, mas ele esperava uma esmola. That man was looking, paying attention, but he was he was expecting like money. Ele estava olhando, mas não era um olhar de fé. He was looking, but not with that faith. Nós precisamos olhar para Jesus com fé. We need to look at Jesus with faith. Estamos vivendo dias em que nossos olhos estão desatentos e nós precisamos olhar para Jesus. We live in days that our eyes is getting distracted all the time, and we really need to look at Jesus and pay attention to Him. Gente que não crê, gente que não tem esperança. Like full of people who they don't believe, they don't have hope. Que se apressam em tomar as decisões e não escutam o Espírito Santo. Like making decisions, but not not listening to the Holy Spirit. Preste atenção no que eu vou te dizer. So pay attention to what I will say. Deus opera na fé. God works through your faith. Se você hoje ouvir o Espírito Santo te chamar para olhar para Ele, olhe com atenção. If the Holy Spirit is talking in your heart this morning to look to Jesus and pay attention, just pay attention. Não desvie o olhar. Don't keep looking around. Deus espera de nós um olhar de fé e confiança, amém? Because God is expecting from us, like I'm looking to Him with hope and faith.
Diz a palavra que aquele aleijado esperava ganhar realmente alguma coisa de Pedro e João, e por isso ele olhou atentamente, com fé e confiança que iria ganhar. Yes, that layman, he was really wanting something. He really was expecting something. That's why he was paying attention in Peter and John. So that's what we need to do. E um olhar assim muda tudo. Because when we look this way, expecting something and believing that we will get it, so it changes everything. Um dia Deus chamou Abraão, você lembra disso? Remember when God called Abraham? E quando Deus chamou Abraão, ele mostrou um céu cheio de He estrelas. said, "Look to the sky, Parecendo esse full tempo. of stars." Like this feeling. Um céu cheio de estrelas. Yeah. These are the nations, and then. E anunciando de forma figurada uma nação que estaria por vir. It's like a metaphor, like, oh, this is some nation, a nation full of people that will come. Só que hoje nós não somos chamados para ver um céu estrelado, mas para olhar para o Cristo vivo. But today, God calling us to look again, not look to the sky full of stars like Abraham did, but now look to Jesus' face. O Jesus que foi crucificado na cruz para nos salvar. That Jesus that died on the cross to save us. E Ele nos tornou uma nação santa, um povo escolhido, um povo dele. And now we are a chosen people because by Him we became His nation. Bem, vamos voltar para a porta formosa, Talking again about the man in the beautiful gate. ok? Então, ele olhou com fé e confiança, achando que ia ganhar alguma coisa dos apóstolos. He looked with faith, with confidence, because he was really thinking he would receive something from the apostles. Mas o que os apóstolos tinham era muito melhor do que uma esmola. He couldn't even imagine what the apostles had was so bigger than money, than silver, than gold. Aleluia! Eles tinham cura para aquele homem. They had healing for that man. Assim acontece quando nós estamos com os nossos olhos em Jesus. Nós recebemos mais do que imaginamos. The same happened with us when we look into Jesus. We receive more than we are imagining. Veja o que diz Efésios 3:20. Like in Ephesians 3:20. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amém? E no versículo 6, Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. And when we come back to the text in Acts 3, in the verse 6, Peter says, in the name of Jesus Christ, walk. Fique de pé. Like, get up. Vamos, fique de pé. Agora você vai ficar curado. Yes, get up. Come on. You're gonna be healed now. Escute bem o que eu vou te dizer. Listen. Quando alguém lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida, fique de pé e reaja. When someone is declaring, this word exists, like declaring. Yeah. When someone's declaring a blessing in your life, don't stay seated. Just get up and walk. Quantos estão abertos para uma palavra de vida hoje? Are you with open heart to receive this word today? Então fique de pé e reaja. So get up and react. Don't stay seated. Quando alguém olhar nos seus olhos, falar que Jesus tem poder para mudar a sua vida, fique de pé e reaja. Sim, Ele tem poder. Because when someone look in your eyes and said, God is powerful to change your life, so just react, believe, and walk. Quando você reagir, o milagre já estará acontecendo. Because when you start reacting, when you start walking, the miracle starts happening. A fé tem poder para nos levantar. Aleluia. The
Faith is powerful to pick us up. E mesmo que a gente caia, nos levantaremos através de Jesus. Because even if we fall again, then Jesus could pick us up again. Provérbios 24:16 diz: In Proverbs 24:16 says, porque 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes ele se levantará. "Whereupon a righteous man falls 7 times, he rises again, but the wicked are brought down by calamity." E quando aquele homem se levanta, ele começa a andar, ele começa também a saltar, pular de alegria, e ele começa a louvar a Deus. When the lame man he starts walking, he's not only walking, he starts to jumping and praising the Lord because the miracle happened. Aleluia! Jesus me curou! Jesus healed me. Eu não sou mais aleijado, agora I'm eu not a lame man ando. again. Now I can walk. Eu não vou mais pedir esmola, agora eu tenho uma vida. Like I don't have to be a beggar anymore. I have a new life now. Muitos querem milagres, mas quando esses milagres chegam, não adoram a Deus. There are a lot of people who's asking for miracles, but when the miracles happened, they don't praise the Lord. Ok, Deus, obrigada. Like, okay, fine, God, thank you. Obrigada, até a próxima. See you soon. Nós precisamos ter essa alegria. We need to have this joy A inside our gratidão. heart, this grateful heart. Deus mudou a nossa vida. Because God changed our lives. Nós não somos mais os We're mesmos. not the same we were before. Nós não podemos agir como no passado. We can't act like in the past. Como foi que ele entrou no templo? A palavra de Deus diz que ele entrou saltando e pulando de alegria. Yeah, the scripture said that man entered in the temple, jumping, happy, praising the Lord. Salmo 100 diz assim: And the Psalm, chapter 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. That's what we should do. celebrai com júbilo ao Senhor. Shout, Celebrai com shout for joy to alegria the ao Lord. Senhor. All the time. Ele é a nossa vida. Because He is our life. Aleluia. Hoje eu quero te encorajar a saltar na presença do Senhor com alegria. So today I want to encourage you to jump in the presence of the Lord, like praising God. I'm happy because you saved me. Porque Ele te encontrou. Because Jesus, He found you. Você estava perdido e foi achado. You were lost and now you're found. Ele olhou para você. He looked to you. Ele tocou em você. He touched you. Ele te curou. He healed you. Ele salvou a sua família. He saved your family. Quando você não tinha esperança, When you Ele didn't have deu hope, esperança para He você. gave you hope. Então louve o nome de Jesus. So praise Jesus' name. Dê toda a glória a Ele. All the glory to God. Não se esqueça do que Ele está fazendo na sua Never vida. forget what He's doing in your life. Tire os seus olhos do passado. Take your eyes off the past. Olhe para o que Ele fez e que está fazendo. Looking for what Jesus is doing now and for what He will do. Amém? Eu quero concluir agora, Now I want to finish dizendo apenas 3 coisas. saying 3 things. E você não pode esquecer. And you can't forget it. Vive essa semana não se esquecendo dessas 3 coisas. Primeiro, First one, coloque seus olhos em Jesus. set your eyes on Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Don't look to the circumstances. Não olhe para as dificuldades. Don't look to your problems. Não olhe pelo milagre que ainda não aconteceu. Não olhe para o milagre que ainda não aconteceu. Sorry, having some technical problems. Sometimes it happens. Don't look to the circumstances. Don't look to the problems. Don't look to what didn't happen.
Coloque os seus olhos em But set Jesus. your eyes on Jesus. Look to Jesus. Amém? Segundo, Second thing, pela fé, se ponha de pé para viver uma nova vida. get up and walk through your faith and go to live your new life. Se você ouvir, fique de pé, reaja, faça isso. If you heard, get up, react, do it. Não fique sentado. Don't stay seated. Não fique prostrado. Don't be delayed on the Não ground fique com because it's medo. comfortable. No, don't feel afraid. Levante-se Just get up. e vá viver um milagre. Come on, let's live your miracle. Jesus olhou para você Because Jesus looked to you. Now look to Him. Look to your miracle. e Ele está dizendo: se levante. Jesus looking at you now and saying, get up, walk. E finalmente, em terceiro lugar, Finally, in the third position, entre na presença de Deus com gratidão, louvor e alegria. you're going to the Lord's presence, so go with joy. Nunca entre por essa porta se esquecendo do que Jesus fez na sua vida. Never cross the door if you're forgetting what Jesus did in your life. Every time you cross the door, because you're coming to worship Lord, so remember what He did in your life and enter with joy, with your heart full of happiness. Entre celebrando a Jesus. Enter celebrating Jesus. Aleluia! And enter into the temple. Aquele homem não se esqueceu de adorar a Deus e nós não podemos esquecer. That man, he didn't forget to worship God, to praise God when the miracle happened. So we can't forget. Quando estamos reunidos, When we are devemos here, celebrar juntos. united in the church, so we should celebrate it together. Porque estávamos perdidos e fomos achados. We should celebrate because we were lost, but now we're found. Aleluia! Deus abençoe a vida de God cada bless you all. um. Obrigada pela oportunidade. Thank you for the opportunity. Vamos orar? Fique de pé. Se você deseja receber mais fé, mais alegria no seu coração, na sua vida, coloque a sua mão no seu coração e nós vamos orar. Fique de pé. Say, can everybody get up, please? So let's pray and put your hand in your heart. If you want to receive more faith, if you want to say this in this moment, like God, I want to worship you with my heart full of joy. I want to worship you with all my soul. I want to be full of faith. I want to be here entirely for you. And please never let me forget the miracles you did in my life. Querido Deus, obrigada por estarmos nessa manhã na tua casa. Obrigada pela presença dos teus filhos aqui. Obrigada pela presença do Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã, Pai, corações e vidas sejam transformados, Senhor Deus, pela Tua presença. Que a alegria do Espírito Santo seja renovada no nosso meio. Que, Senhor Deus, o Senhor fale poderosamente a cada coração. Que nós possamos sentir o Teu olhar, sentir a Tua presença, sentir o Senhor nos curando, nos sarando. Que a Tua presença, Senhor Deus, mude as vidas que precisam ser mudadas, transformadas nessa manhã. Guarda a nossa fé em Ti, que nada, que nenhum vento venha nos separar da Tua presença, nos levar para longe, mas que o Senhor nos chame sempre para perto e que entremos na Tua presença em todo o tempo com alegria, celebrando ao Senhor e dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus e que nós somos gratos pelos Teus milagres em nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos encontrou. Nós oramos agradecidos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.